O nome já é de um super-herói, e a cada jogo ele se torna mais incrível e aumenta aos gritos de Hulk, um monstro que não é verde, é alvinegro, que não foi picado para conseguir os poderes, assim como nos quadrinhos, mas segue bicando e guardando gols pelo Galo, mas que talvez por ser um vingador, segue ignorado por Tite, uma injustiça com quem nada tem a ver com a Liga da Justiça. Mas afinal, porque o Tite não convoca o Hulk, é pessoal, é tático? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando galera que a gente tem um segundo canal que é o FUT Prime International, onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League, Copa do Mundo, além de história de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional, corre lá e se inscreve no nosso segundo canal, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk, nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em julho de 1986. O Hulk teve uma carreira curta no futebol brasileiro, começou em 2004 no Vitória e depois de uma curta passagem pelo gigante baiano, ele então foi pro futebol japonês, e no futebol japonês o Hulk passou 3 anos e jogou por 3 times diferentes, cada ano sendo mais decisivo e monstruoso com seus gols. Talvez continuasse no futebol japonês, o Givanildo, ao invés de Hulk, se tornaria o Godzilla do futebol. Mas não é que o apelido tenha vindo da Europa ou de qualquer outro lugar, nada disso, não. O nome ele já trazia desde a Paraíba, dado pelos pais na infância, quando ele incansavelmente adorava imitar o seu herói esmeraldino favorito, o Hulk. Tá, o porte físico que veio depois e as bombas que ele disparava direto pro gol ajudaram muito o apelido a pegar, isso é fato. O que veio mesmo da Europa quando ele chegou ao Porto em 2008 foi o reconhecimento mundial do seu talento e da sua imensa capacidade de fazer gols. O Hulk passou 3 temporadas no Porto e chamou a atenção do mundo inteiro pela sua qualidade. Depois de um ano na Europa, ele já era convocado para a seleção brasileira e por pouco, muito pouco, ele não foi para a Copa do Mundo de 2010. Não que isso fosse problema, já que o Hulk disputaria outra Copa do Mundo. Antes disso, é claro, é importante lembrar que muitos clubes tentaram tirar o Hulk do Porto, mas foi o Zenit que montava um poderoso projeto futebolístico e resolveu montar um super time que desembolsou muita grana na contratação do atacante brasileiro, quase 60 milhões de euros. Na Rússia, o Hulk enfrentou o racismo de parte da torcida do Zenit, que não suporta ver qualquer um que não seja de pele clara no seu time, mas ganhou espaço na seleção brasileira, mesmo jogando num time fora do principal eixo europeu. Disputou então as Olimpíadas com a seleção em 2012, sendo um dos 3 jogadores acima de 23 anos convocado para as Olimpíadas e ganhou a medalha de prata com a seleção brasileira. Para completar, ele ainda disputou a Copa do Mundo com a seleção em 2014, onde o Hulk fez parte do elenco que foi goleado pelo aquele, fatídico dia contra a Alemanha por 7-1 na semifinal no Mineirão. Mineirão esse que depois viria entrar para a história do Hulk, mas por lado positivo. Depois disso, o Hulk, vamos ser sinceros, perdeu espaço na seleção brasileira, como todos os outros jogadores daquele grupo. Eles acabaram de alguma forma marcados por aquela goleada. O jogador só voltou à seleção em 2016 para a disputa da Copa América Centenário, e no âmbito de clubes ele trocou o russo Zenit pelo Xangai da China. E aqui é importante lembrar de algo que pesa muito. De 10 torcedores brasileiros, 8 odiavam a convocação do Hulk. Afinal, os torcedores o viam pouco no Porto, quase não o viam na Rússia jogando pelo Zenit e com certeza não o viam Hulk jogando na China. Poucos entendiam como ele podia ser convocado e aí chegavam as bravatas. Ah, ele é grosso, pipoqueiro, joga nada, é fraco. Bom, aquela coisa de quem não acompanha o jogador. Quando o Galo anunciou que contrataria o incrível Hulk, muitos acharam uma loucura incrível e desperdício de dinheiro por um jogador que estava em fim de carreira. Bom, meus amigos, foi então que o Hulk chegou e esmagou o futebol brasileiro. O cara se tornou o principal jogador do time mais vitorioso da última temporada. O Galo, tendo o Hulk como protagonista, ganhou o Brasileirão, ganhou Copa do Brasil e foi semifinalista, não chegando à final por detalhe esse inclusive que o Hulk bateu um pênalti na trave, mas vamos ignorar esse fato. Em 2021, pelo Galo, ele marcou 36 gols e deu 12 assistências em 68 jogos, números absurdos e não há como negar isso. Em 2022, ele tá sendo melhor ainda, o cara marcou 18 gols em 19 jogos, é um número tão absurdo que ele é o 4º maior artilheiro do
mundo, igualando números com o francês Mbappé, que é a sensação do momento. O que o torcedor brasileiro não sabia, não via Hulk fazendo fora do país, está sendo exibido agora na tela de sua TV, com campeonatos com transmissões que ele pode acompanhar de pertinho, e o torcedor acompanha e consegue mensurar a qualidade do Hulk como jogador. Ainda assim, como todo esse desempenho positivo do Hulk, parece não vai ganhar uma nova chance na seleção brasileira e não vai disputar a próxima Copa do Mundo, mesmo sendo o principal jogador do país hoje. Mesmo sendo indiscutivelmente um dos melhores jogadores daqui, ele é ignorado pelo Tite, que o chamou apenas uma vez em agosto de 2021, e vamos ser sinceros, foi apenas pela impossibilidade de levar jogadores que atuavam na Premier League. A torcida, é claro, ensandecida com a insistência do Tite em não dar chance para os jogadores que estão atuando em solo nacional, acaba tornando as coisas frustrantes e afastando cada dia mais os torcedores da seleção brasileira. O Tite, é claro, é um profundo conhecedor de futebol e sabe que a torcida não pensa taticamente como ele. E é claro, um ponto importante para essa nossa conversa é que, bom, a prerrogativa de quem convocar e como montar o time é extremamente única e exclusiva do Tite, já que é ele quem será cobrado caso algo de errado, e por isso entende-se que ele convoque mesmo aqueles que não estão bem, mas que o Tite confia que vão fazer uma boa Copa do Mundo. Mas se a seleção é momento, um torneio tiro curto, 7 jogos, que dura cerca de um mês, e que para isso é preciso contar com jogadores que estejam vivendo o seu melhor momento, então a convocação do Hulk é quase que uma obrigação, caso ele siga fazendo tantos gols quanto ele tá fazendo agora até a época da Copa do Mundo. Agora, se o Tite insistir que alguns outros jogadores, bom, com licença, não é desprezando o talento deles, mas o Matheus Cunha, o Coutinho e até mesmo o Gabriel Jesus vivem um momento melhor do que o Hulk, bom, então algo está muito errado. Preocupa também o recado que isso passa. Bom, como se ser uma opção no Manchester City ou no Atlético de Madrid é mais importante do que ser protagonista num gigante no Brasil. Porque tudo bem, a gente pode aceitar que a moeda dos europeus tem um pouco mais de relevância que a nossa e tem poder para levar os nossos craques, mas se o nosso futebol perder a relevância, a importância dos gigantes clubes que temos por aqui do nosso futebol, bom, então a gente precisa rever tudo. Qual seria a motivação dos jogadores que atuam por aqui para chegar à seleção brasileira, se nada do que eles façam aqui no futebol vale em uma convocação? E nesse caso não é só Hulk, podemos citar por exemplo o Rafael Veiga. Em recente entrevista, o Tite brincou e sorriu dizendo que tudo bem, ele pode convocar o Hulk e o Rafael Veiga, mas que para isso ele precisa também que digam quem ele deve tirar da seleção. Bom, a realidade é mais dura e Tite sabe disso, porque é a ele que cabe a decisão de quem levar e também cabe a ele a responsabilidade de vencer ou perder a Copa. A cobrança, no entanto, e o fardo de burro e paneleiro serão muito maiores, e não sou eu quem estou dizendo isso, caso ele não traga o caneco por não ter levado jogadores que hoje estão no futebol brasileiro vivendo um excelente momento. Mas e você? Concorda com o Tite? Você levaria o Hulk? Acha que o Tite vai mudar de ideia e levar o craque? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo, viu? Olha como nesse eu caprichei pra você e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!